Saudações onde quer que esteja. Bem-vindos a este podcast que eu intitulei Dá-me esta montanha. De certa forma, esta é a minha resposta aos muitos pedidos ao longo dos anos para contar a história do nosso trabalho missionário no Brasil e em Portugal. De certa maneira também, este lançamento, neste momento, assinala uma data marcante nas nossas vidas. Este mês, março de 2022, vamos celebrar o 50º aniversário da nossa chegada a São Paulo, Brasil, em 1972. Foi a nossa resposta a uma chamada inegável de Deus. E, em resposta a uma chamada divina igualmente inegável, 44 anos depois, no dia 20 de abril de 2016, saímos definitivamente do campo missionário no estrangeiro. Os últimos 40 anos foram passados em trabalhos pioneiros de plantação de igrejas na Ilha da Madeira. Esta ilha montanhosa vulcânica serve perfeitamente como uma justificação visível e material para o título deste podcast. Mas as montanhas não são apenas características de orografia. Elas representam também desafios, algo assustador e muitas vezes aparentemente intransponível. O meu objetivo em contar a história não é criar uma imagem grandiosa do que nós fizemos ou de nós como servos heróicos de Deus, pois o intuito é enfatizar as grandes coisas que Deus fez. As decisões que tomamos não são uma fórmula mágica para plantar igrejas em campos pioneiros, mas os princípios de fé subjacentes que nos guiaram são. Ninguém pode fazer o que nós fizemos. Na verdade, nem nós podemos fazer. Nem tampouco poderíamos voltar a repetir os nossos sucessos, entre aspas. Em primeiro lugar, não fomos nós que conseguimos. Em segundo lugar, Deus não se repete, como se estivesse vincado a um procedimento operacional padronizado. Não lemos de outra batalha, como aquela dos muros de Jericó, ou de uma segunda vitória do modelo Davi matou o gigante com uma física. Também não podemos voltar atrás e desfazer os erros que cometemos. Não assumimos o crédito pelas vitórias, nem queremos negar os fracassos. Antes, quero simplesmente relatar as nossas experiências, boas e más, para encorajar os ouvintes, porque afinal, as montanhas que tínhamos de enfrentar são as mesmas montanhas que todos temos de enfrentar na vida. Esta história é como Deus nos permitiu conquistar montanhas, e Ele ainda é capaz e disposto a liderar aqueles que confiam implicitamente nele a conquistar as montanhas que enfrentam. Eu tenho um esboço provisório para desbobinar esta história, mas este projeto tem sido e continua a ser um trabalho em curso. Haverá, obviamente, uma cronologia da história, mas não me sinto obrigado a manter uma cronologia rígida como se estivesse a ler um diário. Não culparia ninguém por não aturar aquele formato chato. Há longos períodos de vida normal. Nenhuma biografia relata todos os acontecimentos monótonos da vida cotidiana. Nem tampouco deve uma autobiografia fazer isso. Até as narrativas bíblicas das vidas dos heróis da fé são espantosamente curtas em relação ao tempo de vida deles. E a vida de Jesus? Nas palavras finais de João, no seu Evangelho, a sua versão da vida e do ministério de Cristo, ele admite. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros se escrevessem. João 21, versículo 25. E as coisas que Jesus fez em 3 anos e meio de ministério seriam muito mais importantes do que tudo que nós fizemos em 75 anos de vida na Terra. O meu objetivo não é apenas produzir um volume de palavras, mas descrever eventos e situações que possam ilustrar lições espirituais, válidas para qualquer pessoa, em qualquer lugar,
a qualquer momento. Vou consultar diários que escrevi ao longo dos anos. Não de forma extremamente consistente, confesso. Tenho cópias das minhas cartas de oração e um blog que cobre acontecimentos de maior, para ajudar a estabelecer uma sequência adequada de eventos e colocá-los no prazo adequado. Embora não preveja apresentar uma narrativa cronológica rigorosa, também não quero que os acontecimentos fiquem fora do contexto no esquema das coisas. O que peço a Deus é que a narrativa das nossas experiências missionárias seja usada por Deus para vos ajudar a confiar nele na conquista das vossas montanhas. Ao chegar à Ilha da Madeira, Portugal, em dezembro de 1976, uma das principais histórias bíblicas que me prendeu foi a de Caleb, um dos 12 espiões enviados para a Terra Prometida. Lá, ele viu uma montanha e disse ao servo de Deus, Moisés, quando chegar o tempo de distribuir a herança entre as tribos de Israel, dê-me esta montanha. Ao caminhar pelas ruas pavimentadas de calçada na Madeira, ou ao olhar para a cidade do Funchal, a capital, do topo da montanha, eu fazia sempre um pedido a Deus. Dá-me esta montanha. E ele deu. Esta é a história de como aconteceu. Mas antes de seguir em frente, sou obrigado a partilhar esta referência a uma canção infantil, cantada ao som de For He's a Jolly Good Fellow. Não sei bem como isso é em português. Muitas vezes veio à minha cabeça quando eu contemplava contar a história. Dá-me esta montanha. A canção vai mais ou menos assim. The bear went over the mountain, the bear went over the mountain, the bear went over the mountain to see what he could see. And all that he could see, and all that he could see was the other side of the mountain, the other side of the mountain, the other side of the mountain was all that he could see. Basicamente, vai assim. O urso subiu a montanha para ver o que estava lá para ver, e quando chegou lá, a única coisa que viu era o outro lado da montanha. Muitas vezes, depois de fazermos o esforço e sacrificarmos tanto para caminhar até o topo da montanha, sentimos uma sensação de desilusão. Ao contrário das nossas expectativas, a única coisa que encontramos é o outro lado da montanha. Aqui deixo uma espécie de aviso. Nos 40 anos que vivemos na Madeira, experimentamos o outro lado da montanha. Muitas vezes, ao contarmos esta história, tornar-se-á evidente que a forma como se reage a uma experiência tipo outro lado da montanha determinará o êxito, o fracasso do trabalho de um missionário na sua prossecução da sua vocação. Mas o mesmo aplica-se a todos nós em qualquer outro esforço, prosseguindo uma carreira profissional para chegar ao topo da hierarquia, alcançando o objetivo pessoal de uma casa que sempre sonhamos ter, ou descobrindo que o ideal romântico de um casamento, apresentado em contos de fada, onde viveram felizes para sempre, na realidade tem uma grande dose de momentos do outro lado da montanha. A Ilha da Madeira é publicitada como um paraíso na Terra. Há elementos de verdade nisso, que não podem nem devem ser menosprezados, quando comparado com outros lugares para viver. Mas se a gente ficar lá o tempo suficiente, o outro lado da montanha vem ao de cima. Não é bem o caso de é um bom lugar para visitar, mas eu não gostaria de viver lá. Mas, de verdade, muitos estrangeiros que pensavam ter encontrado um paraíso, depois de um tempo decidiram sair em procura de pastos mais verdes em outro lado. Tal como muitos madeirenses já fizeram, aliás. Mas estou a adiantar-me. Falaremos mais disso no devido tempo. É hora de embarcar neste desafio de conquistar mais uma montanha, uma que eu nunca escalei antes. Produzir um podcast.
Nisto há uma lição que todos devemos lembrar sempre. Enquanto estivermos nesta terra e vivermos em corpos mortais, haverá sempre mais uma montanha à nossa frente. Teremos sempre motivo para dizer: Deus, dá-me esta montanha.